Graça e paz a todos, bom dia queridos, nesse domingo maravilhoso, 23 de outubro, eu quero trazer aqui uma reflexão, fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente tem falado nesses últimos 2 anos e meio, para pegar uma linha de raciocínio, para pensar sobre os nossos próximos desafios. E eu quero iniciar dizendo que eu considero que nós estamos numa data que é um marco histórico para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos aí acompanhando a live do nosso presidente, 22 horas de live, será até a tarde, já foi mais ou menos umas 15 horas aí, e nós estamos com isso também inaugurando um novo perfil de participação política brasileira. Por quê? Porque inclui artistas, jornalistas, intelectuais, governantes, empresários, desportistas e líderes religiosos. Ou seja, se houve um bem que a esquerda causou na história dessa nação, esse bem é nos despertar para a necessidade de uma participação política efetiva. Eu quero lembrar que, algum tempo atrás, eu fiz um post baseado em Romanos 12, que diz assim, o texto de Romanos diz assim, um dos mais conhecidos no nosso meio cristão, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu destaquei naquele post na época que conceito mundano não diz respeito a pensamento pecaminoso necessariamente, mas a forma de pensar. Eu estava tentando dizer que ir além do pensamento mundano se refere à forma de pensar do mundo quanto à premissa e quanto à estrutura de pensamento e do discurso. De forma ainda irônica e brincalhona, na campanha do nosso atual presidente, eu fiz um post comparando as palavras que o doutor Enéas pregava e aquilo que o presidente Jair Bolsonaro representaria no seu futuro mandato em relação à gestão, a atual gestão. Então eu coloquei esse post até em forma de brincadeira, mas bem no começo ainda, em tempo de campanha, depois que ele já era presidente, uma das primeiras dificuldades que ele passou a enfrentar por contradizer o sistema e contrariar também alguns segmentos, ele foi capa da Veja. E eu fiz um comentário, eu postei essa capa da revista Veja na época e fiz um comentário dizendo o seguinte, que alinhar governantes que se opõem à corrupção é desmando e ditadura. Cooptar governantes em conchavos de propina é democracia. Então, e na minha primeira live ainda gravada, quando eu inaugurei o meu canal, eu falei sobre o desafio para mim, que é enfrentar as gravações, né? E não deixou de ser ainda. Mas eu me lembro que eu fiz um primeiro trabalho pensando a respeito da batalha espiritual que nós percebíamos no clima do nosso país. E nós destacamos a época falando sobre o espírito de Jezabel e todas as características da batalha espiritual através da mente, da confusão, da mentira e da imposição que gera na cabeça das pessoas. Conforme os irmãos veem, essa foto foi dessa live da ocasião. Mas em 2001, eu quero voltar um pouquinho atrás, que em 2001 eu tive acesso a um CD de áudio, e talvez alguns dos jovens que estarão me ouvindo nem sabem do que eu estou falando quando eu digo CD. Mas eu tive acesso a um CD de gravação de áudio que um jurista cristão estava explicando detalhadamente, com conhecimento de causa e conhecimento jurídico, que a legislação brasileira estava sendo totalmente baseada nos pilares da legislação do dragão vermelho. E os irmãos me entendem.
Eu não tinha na ocasião a mínima condição de reproduzir aquele trabalho e passar aos pastores. Esse era o desejo e a minha visão na época. Então eu pedi a um político amigo que se pudesse fazer esse trabalho, mas eu não sei se foi entendido o propósito, eu só sei que isso não aconteceu. Então, assim como muitos outros autores, aquele jurista, né, ele fez esse trabalho no anonimato, mas que agora, muito dos trabalhos de autores anônimos estão nos ajudando a despertar o nosso conhecimento e o nosso entendimento a respeito dessa matéria política e ideológica. Eu quero mostrar aqui alguns livros que têm sido para mim fonte de pesquisa, né? Pesquisa científica, pesquisa com fundamento de conhecimento. Eu quero começar por uma pessoa que está prestando um serviço maravilhoso à nossa nação, que é a Ana Carolina Campaiolo. Ela é deputada estadual, foi eleita agora para o 2º mandato. Esse livro, que é um resumo, né, da sua obra como guia de bolso, dizendo assim: contra mentiras do feminismo, né? Então está aqui a primeira obra que eu quero mostrar dela. Mas o mais antigo, talvez, que fala a respeito disso, que se tornou muito popular, né? A leitura sai aí inversa, mas todos nós estamos ouvindo hoje falar a respeito do livro do George Orwell, de 1984, uma das obras mais antigas em que, em forma de parábola, ele já denunciava a respeito desse projeto do governo mundial. Eu quero trazer também aqui para você ter acesso a respeito da mente esquerdista. E através desses documentos de especialistas em psicologia, eles nos dão o significado dessa estrutura dessa mente que nós falamos ali na época em Romanos 12. Ainda a Ana Carolina tem um outro livro maravilhoso que é Feminismo, Perversão e Subversão. É uma obra um pouco mais completa, mas quem puder ter acesso, vale a pena. Ela traz a história do feminismo, um trabalho científico maravilhoso. Tem aqui um trabalho um pouquinho mais pesado, né? Mas que vale a pena se você puder ter acesso, de Michel Johnny, chamado Libido Dominante, né? Esse aqui é um pouquinho mais difícil, eles são aqui mais ou menos em torno de 850 páginas, né? Libertação sexual e o controle político. Como que essa proposta do socialismo vem através de ideologias. Nós temos aqui um outro de Jeffrey Nikic, As Mentiras em que Acreditamos, a história da Revolução da China, da Rússia e a Revolução Comunista dos Estados Unidos, né? Essa aqui traz aqui um documentário mais recente, que se você também quiser, esse trabalho você encontra no Brasil Paralelo. Nós temos aqui José Ortega Gasset, A Rebelião das Massas, né? Um trabalho maravilhoso em que ele mostra no aspecto sociopolítico aquilo que foi induzido aos movimentos políticos, social. Nós temos aqui de Steve Hick, Guerra Cultural, como que o pós-modernismo criou uma narrativa de desconstrução no Ocidente, desculpe, né? E por último, nós não poderíamos deixar de citar, né, Olavo de Carvalho, aquele que nos deixou recentemente, foi um profeta nos últimos 50 anos para o Brasil e para o mundo, né? O Imbecil Coletivo, né? É uma obra também densa, mas que vale a pena. Inclusive tem promoção desse trabalho dele na internet. Bem, no auge da Guerra Fria, a partir dos anos 60, os Estados Unidos fez um investimento em diversas áreas contra o comunismo, socialismo e nazismo, por meio de publicidade, publicação, filmes e rádio. E chegava até nós a famosa rádio chamada Transmundial, que tinha um propósito de alcançar a América do Sul. Ela foi criada para isso e, se não me engano,
está ainda, ou saiu faz 1 ou 2 anos, ela fez esse trabalho de prevenção a respeito daquilo que o Brasil está sofrendo hoje. Os Estados Unidos resistiu por décadas essa ideologia, com um investimento preventivo. Porém, com o passar do tempo, foi relaxando e não atualizando esse investimento, e o que aconteceu? Eles cederam. Hoje, a metade da nação está contaminada e certamente isso custará caro. Eu fiz uma meditação algum tempo atrás falando sobre esse tema, com o seguinte título: o mal que nos atinge de dentro para fora. Eu vou repostar esse tema porque eu acho ele bastante pertinente. Bem, mas se alguém nos questionasse, mas que função tem saber isso para a fé ou para o ministério? Eu quero destacar na minha visão 3 aspectos. Primeiro, é saber que nem todo mundo que está nos ouvindo, nos cultos, nas palestras, necessariamente está nos entendendo. Quantas pessoas estão anos a fio nas igrejas e até são atuantes, mas não mudam o seu comportamento, não muda as suas atitudes, sabe por quê? Porque não mudou a sua forma de pensar, não mudou a sua estrutura de pensamento. Essa é a causa de que nós precisamos, a partir de agora, não só pensar na natureza do pensamento pecaminoso, mas aprofundar um pouquinho mais, pensar a respeito da estrutura de pensamento. Essa é a principal razão da exortação de Paulo no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Se você ler sob essa perspectiva, você vai entender que o apóstolo Paulo introduz Romanos 12 com um desespero quando ele diz: por isso vos rogo. E a nossa pergunta ao texto seria: isso o quê? Do que Paulo está falando? Paulo está falando que Israel viu os maiores milagres, Israel viu todas as experiências maravilhosas com Deus, de sinais e maravilhas, mas Israel não entendeu as promessas e aquilo que Deus estava tentando propor, e morreu na dureza do seu coração, diz o apóstolo Paulo. Segundo, Deus sempre agiu para a sua igreja na história e por meio da história. Quando nós olhamos para os grandes movimentos da história, foram sempre por meio de movimento histórico. Logo, a igreja não pode estar alheia ao que Deus está fazendo e ao que Deus vai fazer. E isso eu quero conectar com o terceiro aspecto, que é: muito está se falando sobre avivamento. Porém, quando nós vemos a história do avivamento, não são todos os que participam. Sabe por quê? Porque muitos não entendem. Isso desde Atos 2, desde o Pentecoste, muitos não entenderam, muitos acharam uma loucura aquilo que estava acontecendo. Pedro se levanta e explica o que Deus estava fazendo, alguns receberam, ou muitos receberam, mas muitos também decidiram não participar. Eu estou levantando isso, queridos, porque nós precisamos permitir que Deus trabalhe, talvez quebrando paradigmas, nos fazendo rever os nossos conceitos e percebendo o que Deus está fazendo, porque sem isso nós corremos o risco de perder aquilo que Deus quer fazer na nossa nação e por meio da nossa nação. Nós não podemos perder essa oportunidade. É o que eu quero deixar hoje, fraternalmente em Cristo, Pastor Ian. Um grande abraço, queridos.